Olá, a aula de hoje é sobre a Revolução Russa, o socialismo implantado lá em 1917. A partir de agora, a gente vai dar início lá no livro, na página 93. Então, podem abrir o livro e acompanhar a aula de hoje. Bom, para começar, vamos falar da Rússia pré-revolucionária. Como eu costumo dizer, uma revolução não se faz do dia para a noite. Nós precisamos unir elementos que levem aquela população a se sentir insatisfeita com aquele modelo de governo, de economia, enfim, que estão vivendo. A Rússia, antes da Revolução, passava por uma condição bastante peculiar. No século XIX, o cenário da Rússia era um cenário feudal. Ela estava sendo governada por um czar, né, que a palavra czar vem de César, então um absolutista, um monarca, que tinha o poder absoluto. Ele governava ao seu bel prazer. Era uma economia basicamente agrária, então um território bastante extenso, um território que em muitos períodos a gente tem temperaturas muito baixas, tinha uma economia basicamente agrária e a sociedade estava dividida praticamente entre camponeses e nobres. Muitos desses camponeses ainda tinham que pagar tributos feudais, né? Tamanho era o atraso econômico no qual a Rússia vivia. Sem contar que a Igreja Católica Ortodoxa era governada pelo Estado. Então, dá para a gente estabelecer aí o tamanho desse Estado, né? O tamanho do poder que ele exercia em relação a essa população. Isso gerava o empobrecimento muito grande desses camponeses e a gente tem uma diferença, né, entre essas classes sociais muito claras, o que vai causar, né, isso aos poucos, uma insatisfação dessa população que com o passar do tempo vai buscar, né, maiores oportunidades, melhores condições de vida. Os governos czaristas, né, nós tivemos ali representantes que agiram de diferentes formas. Nós temos dois aqui bastante relevantes para esse momento da Rússia pré-revolucionária. O czar Alexandre II, ele tentou uma modernização da Rússia, ele tentou colocar a Rússia dentro do cenário econômico e político internacional, mas para fazer isso ele aumentou os impostos, ele deu início à abolição da servidão, criou escolas, ele ampliou as universidades, mas a situação da Rússia estava tão ruim que isso acabou não contendo a insatisfação popular e acabou desencadeando no assassinato de Alexandre II, o que acaba complicando ainda mais as coisas, porque o seu sucessor, Alexandre III, assim que assume o comando da Rússia, a primeira coisa que ele faz é revogar as reformas do seu antecessor, de Alexandre II. E aí ele começa uma repressão violenta à população, porque dentro do cenário que ele estava percebendo, ele colocou como esse o principal problema da Rússia, quer dizer, essa insatisfação e inquietação popular. E ele também torna, na verdade, a Rússia mais dependente do capital estrangeiro, porque para modernizar, né, a indústria dentro das cidades, a Rússia vai depender de empréstimos, vai acabar se especializando numa produção ali de artigos de luxo, vai priorizar os burgueses que estão nessa cidade. Então a gente vai ter uma massa de operários bastante oprimida, vivendo muito mal, trabalhando longas jornadas de trabalho. E, obviamente, a gente vai começar a partir daí para grandes manifestações. Mas, para isso, o czar Alexandre III, ele cria uma rede policial para atuar na repressão desses opositores. Então, qualquer tipo de manifestação passa a ser reprimida com bastante violência. Depois de Alexandre III, nós temos o czar Nicolau II. O czar Nicolau II ele vai tentar ali um desenvolvimento comercial e urbano, vai permitir a criação de novos partidos políticos, mas a situação da Rússia em relação à pobreza, a sua questão econômica, a diferença na distribuição de renda entre os seus habitantes, a fome, né, pela qual passam os camponeses,
é bastante grave. Sendo assim, é bem difícil de reverter esse processo. Nesse cenário, nós temos o crescimento de partidos políticos, entre eles o Partido Operário Social Democrata Russo, que nesse momento vai se dividir em dois grupos, mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques são liderados por Martov, são considerados mais moderados, porque eles não querem uma revolução, eles não esperam uma revolução radical, imediata. Eles têm como objetivo, primeiro, esperar a consolidação e a crise do capitalismo dentro da Rússia, para depois tomar o poder e ir trabalhando até aí com ações legais dentro da lei, reivindicações de melhoria para esse proletariado. Já um outro grupo, os bolcheviques, que são a maioria dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, são liderados por Lenin e Trotsky, duas referências do socialismo. Nesse momento, Lenin, inclusive, está exilado pelas suas ações radicais, né, dentro da Rússia, ele foi exilado. Eles são considerados bastante radicais. Eles acreditavam numa revolução proletariada imediata. Então, com ações de violência, se necessário fosse, para a tomada do poder e derrubar imediatamente o czarismo. E sempre apoiado aí, né, proletários e camponeses unidos nessa tomada do poder. Então, eles acreditavam na ditadura do proletariado imediatamente. Em 1905, acontece o que muitos historiadores acreditam ser, inclusive, a primeira fase da Revolução Russa, que é o chamado Domingo Sangrento. A população russa está insatisfeita porque a Rússia entrou num conflito com o Japão por mercados no Oriente, o que naquele momento é completamente inviável. Quer dizer, a Rússia não está nem se administrando. Temos uma má distribuição de renda bastante acentuada, pessoas passando fome, uma condição, tanto no campo quanto o trabalhador da cidade, vivendo muito mal. Então, lutar, entrar num conflito, gastar com isso para poder conseguir mais território é inviável. Nesse contexto, os bolcheviques vão incentivar a formação do grupo chamado Sovietes, que é uma assembleia formada por soldados, marinheiros, operários, camponeses, que vão partir ali para uma reivindicação. Eles vão formar essas assembleias e vão começar de forma organizada a buscar reivindicar melhores condições de vida, de trabalho, direitos trabalhistas e assim por diante. Numa dessas manifestações, em busca de direitos trabalhistas, eles marcham até o Palácio de Inverno, onde está o czar Nicolau. E chegando lá, eles são recebidos pela Guarda Real, de maneira bastante violenta. Eles não estão armados e eles acabam sendo atacados por esses soldados czaristas, que vai desencadear nesse episódio, né, de tamanha repressão, que foi chamado de Domingo Sangrento, com cerca de 500 mortos neste evento. E, obviamente, desencadeando uma insatisfação ainda maior por parte dessa população, que foi reprimida, né, com muita violência. Depois da tragédia que foi o Domingo Sangrento, algumas promessas foram feitas para tentar sanar, né, acobertar, de certa forma, aquela revolta popular que vinha acontecendo. Uma delas, ali, o Manifesto de Outubro, previa várias reformas, né, reformas ali de estrutura política, de estrutura econômica, entre várias outras coisas. Porém, a única cumprida foi o restabelecimento da Duma, que era um parlamento, só que o parlamento submetido à autoridade do czar. E essa Duma ela foi restabelecida e teve ali a sua primeira reunião em 1906. Mas também acabou não causando tanta diferença, né, a esse ponto. E o czar não conseguiu reverter a situação, né, que a Rússia estava passando, situação econômica, aquela diferença social toda, a fome das pessoas. Para piorar, em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, o que vai agravar ainda mais a situação.
A Rússia se vê despreparada belicamente, então as mortes são inúmeras, muitas mortes. O que vai gerar ainda mais pobreza, mais tristeza e uma convulsão social, que acaba desencadeando na abdicação do czar Nicolau II, que não vai aguentar a situação e vai abdicar. Vai ser a única maneira que ele vai encontrar de tentar manter ali, né, a sua vida e a da sua família, porque a pressão popular em cima dele está muito grande. E os sovietes voltam com toda a força para essa atividade. Quando o czar Nicolau II abdica do trono, forma ali um governo provisório, só que é formado por aristocratas e burgueses. A gente tem um líder só do Partido Social Democrata Russo, que é o Menshevik, o Kerensky, que acaba, dentro desse contexto, anistiando os líderes políticos que haviam sido exilados, né, em governos anteriores. Com isso, retorna à Rússia Trotsky, Lenin, né, que são grandes referências do socialismo e serão uma grande influência para os sovietes nesse momento. A Revolução Socialista de Fevereiro, ela vem com a saída do Liov, né? Então depõe o Liov. Quem assume o poder é o Kerensky, que é um representante dos mencheviques. Isso porque o Liov, um representante burguês, não resolve os problemas na Rússia. A Rússia continua lutando na Primeira Guerra Mundial, então as mortes, a pobreza, a violência continua intrínseca nessa sociedade. E Lenin, quando retorna para a Rússia, ele traz com ele as teses de Abril, paz, pão e terra, no qual ele deixa claro ali, paz é tirar a Rússia, né, da Primeira Guerra ou de qualquer outra guerra, pão, melhor distribuição ali de renda, né, de comida para essa população que está tão necessitada, e terra é a proposta de uma reforma agrária. Sai Liov, entra Kerensky vai nomear Trotsky para organizar a Guarda Vermelha, que será formada através ali, a maior parte dos membros são sovietes, marinheiros, soldados, camponeses, operários, que vão formar essa guarda, e os bolcheviques vão continuar tentando fazer com que o Kerensky, agora no poder, tire a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E isso acaba não acontecendo. Kerensky acaba não assinando ali um tratado para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Com a pressão dos bolcheviques, eles acabam tomando o poder meses depois. E aí a gente passa para a Revolução Definitiva, a Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro, ela acontece porque os bolcheviques continuam insistindo para a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Como isso acaba não acontecendo, eles tomam o poder e aí eles formam um Conselho de Comissários do Povo. Esse conselho, ele é formado por membros dos bolcheviques. Trotsky, Stalin e Lenin, que vai liderar. Trotsky continua sendo o chefe do exército, né, do Exército Vermelho. E aí a gente tem a implantação do socialismo de forma definitiva ali na Rússia naquele momento. A gente não retrocede mais nesse aspecto neste momento. E eles começam a pôr em prática aquilo que eles tinham em mente. A primeira coisa, tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então eles assinam um tratado, né, com a Alemanha, que é o Tratado de Brest-Litovsk. Nesse tratado, a Rússia, ela se coloca, se a Tríplice Aliança, se a Tríplice Entente, aliás, vencer a guerra, ela não leva nada. Tanto que ela assina com os alemães, e aí ela já coloca que ela entrega os territórios da Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Ucrânia e uma parte da Polônia. Então ela já abre mão de tudo isso, porque a situação lá está tão complicada que não existe uma outra forma de se tirar a Rússia, e o acordo feito, a forma encontrada foi essa. A segunda parte é oficializar o Partido Comunista Russo. Então, isso vai ser oficializado e agora a gente tem um Partido Comunista Russo. E a partir daí o comunismo, né, o socialismo, ele começa a ser implantado.
A gente tem a estatização dos bens e dos modos de produção, o confisco, né, de tudo, de todos esses bens, e a determinação da igualdade salarial. Todos os cargos públicos são ocupados por membros do Partido Comunista. E a população vai continuar se revoltando, porque a população não vai aceitar essa igualdade salarial e esse confisco de terras, mesmo que tenha a proposta de se aí redividido. E nesse meio tempo vai acontecer uma guerra civil, porque a burguesia, descontente, né, com a sua situação ali, perdendo seus bens, vão formar o chamado Exército Branco, que vai ter o apoio de partidos de países capitalistas, como a Inglaterra, a França. Só que esse apoio ele é muito pequeno, porque esses países estão envolvidos lá na Primeira Guerra Mundial. Então não tem como fazer um grande patrocínio disso. E entra no embate, Exército Vermelho contra Exército Branco. Exército Vermelho, que é o exército do Partido Comunista, agora da Rússia, né, sob a liderança do Trotsky. Nesse momento de guerra, a guerra vai durar 3 anos, muito sofridos para essa população que já está numa situação bastante debilitada. Nesse momento, a gente tem que instituir ali o comunismo de guerra, que é o confisco de toda a produção, para distribuir de forma igualitária a essa população que está passando muita necessidade. E no final desses 3 anos, o Exército Vermelho acaba vencendo e aí o socialismo vai se consolidar na Rússia a partir desse momento. Findada a Guerra Civil, é necessário agora reestruturar a Rússia. E para isso, Lenin resolve criar a ANEP, a nova política econômica, que vai combinar práticas econômicas capitalistas com os ideais, né, com as ideias socialistas. Então, algumas atividades, pequenas indústrias, um comércio interno, ele vai poder acontecer sempre com a supervisão do Estado, né, claro, mas isso também a ANEP vai ser responsável por dinamizar, né, por reestruturar a economia russa, que estava completamente acabada depois de tantos conflitos. Em 1923, Lenin cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no qual ele vai abranger países que formavam ali o antigo Império Russo. Isso vai dar à União Soviética um gás, né, uma grande força, porque tem outros países para fazer parte aí desse comércio, dessa produção, né, dessa interação econômica. Mas Lenin morre em 1924 e aí começa uma disputa interna pelo poder entre Trotsky e Stalin, que terão formas de pensar completamente diferentes. O Trotsky pensava que para que o socialismo dê certo é necessário que o socialismo se expanda pelo mundo. Ele precisa, né, correr o mundo capitalista. Já Stalin se preocupava em fortalecer o seu país. Ele colocava o socialismo, né, o comunismo para dentro, fortalecer apenas a União Soviética, o que acabou deixando ali, né, deixava isolada nesse sentido de não expor esse comunismo. Stalin acaba vencendo a disputa dentro do Partido Comunista e assume o poder. Trotsky acaba sendo exilado e mais tarde ele é assassinado, né, por volta de 1940. A disputa do governo na União Soviética acaba sendo ali, né, fica para o Stalin a vitória e Stalin passa a governar. Ele mantém a ANEP até 1928, mas não é aquilo que ele quer um país comunista, e aí ele acaba com a ANEP e cria os chamados planos quinquenais. Então, a cada 5 anos, ele faz um restabelecimento desses planos. Basicamente, na cidade, incentivar a indústria, principalmente a indústria de base, né? A parte de siderurgia, maquinaria, não de consumo. Tanto que no pós-guerra, lá na frente, depois da Guerra Fria, se a gente pegar a entrevista de vários russos, eles diziam assim que tinham condições de subir num foguete, mas não tinham um liquidificador em casa, porque realmente a produção da indústria de consumo
foi péssima na União Soviética nesse período, porque o foco do Stalin era, né, transformar a União Soviética numa grande potência. Então, a indústria de base, para ele, era essencial. No campo, né, no meio rural, ele vai trabalhar com dois modelos. Os sovkhozs, que são as fazendas estatais, então toda a produção regulamentada pelo governo, e aí as kolkhozes, que são as cooperativas. Então, os trabalhadores ali, muitos trabalhavam no sistema de cooperativa. Stalin vai se manter no poder até 1953, vai levar a União Soviética aí, né, por toda a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, ele domina tudo dentro da União Soviética, inclusive a produção artística. A gente vai ver que a arte na União Soviética ela vai trabalhar muito com a questão de supervalorizar o revolucionário, o camponês, o operário. Então, pinturas, estátuas, tudo é feito, né, para valorizar, para que aquele trabalhador possa se encontrar. Livros didáticos traziam Stalin, né, ali dentro do livro, figuras falando muito sobre ele, né, para poder ali fazer a manutenção desse poder dentro da União Soviética.